renovar nossas forças, mas também é um campo que pode se tornar um campo de batalha. A gente enfrenta, sim, dificuldades de relacionamento, são perspectivas diferentes, somos diferentes uns dos outros. Mas, quando a gente abre o nosso coração para Deus, quando a gente abre a nossa vida para Deus, Deus se faz presente e aquela obra preciosa do Senhor, a ação do Espírito Santo, ela vem na vida de uma pessoa e se estende para aqueles que estão perto. De tal forma que a igreja primitiva, nós estamos falando de Atos, ela se reunia e as pessoas gostavam de estar juntos. Porque ali havia a ação do Espírito Santo, Deus se manifestava na igreja primitiva, porque eles estavam juntos. Deus se manifestava e Jesus já tinha dito para eles ficarem em Jerusalém, para eles ficarem unidos. E a gente vai ver em diversas ocasiões no livro de Atos, a igreja reunida em oração, e ali por estar unida, Deus se manifestava, Deus falava com a igreja, Deus descia o seu Espírito Santo de diversas formas. Não é diferente quando nós abrimos o nosso coração para Deus, para Ele entrar na minha família e na sua família. Quando nós abrimos o nosso coração, como fez Lídia, Deus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que está conosco no nosso tempo, na nossa geração, é a pessoa da Trindade que está com a gente, move o nosso coração, move as nossas vidas e contagia aqueles que estão perto da gente, para a gente fazer o bem, para a gente impactar aqueles que estão perto da gente. Você acha que você pode impactar as pessoas que estão perto de você? Você pode impactar a sua classe de colegas de turma? Você pode impactar a sua rua? Você pode impactar a sua família, os seus primos, os seus amigos? É esse poder que o Espírito Santo de Deus faz em nós, nos torna capaz de impactar aqueles que estão perto da gente. E aqui a palavra não diz que Lídia se tornou uma pregadora eloquente, não é. A gente não ouve nenhum relato de que ela se tornou uma pregadora, uma pessoa eloquente. O que a gente sabe dela é que ela era uma mulher bem-sucedida. Há vários indícios de que ela era a líder da sua família. Ela era vendedora de púrpura há 2000 anos atrás. Até pouco tempo atrás, as mulheres no trabalho eram vistas com uma certa preocupação. Há 2000 anos atrás ela já trabalhava. Era uma mulher atuante. O que nos demonstra que as mulheres podem exercer as atividades que elas quiserem, não é? Então, há 2000 anos atrás, aquela mulher, ela abriu o seu coração, e além de abrir o seu coração, ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão, ela fez um compromisso. E todo serviço, ele implica em um compromisso. Todo serviço, ele implica um compromisso. Quando nós vamos servir alguém, nós estamos assumindo um compromisso de dar, de retribuir, de fazer algo para aquela pessoa. E ela assume um compromisso. Nos diz o versículo 14, na continuidade do texto. Na verdade, versículo 15, tendo sido batizada, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Parte final do versículo 14. Versículo 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou. Então, ela abre o seu coração ali na beira do rio. E o relato do versículo 15 diz que ela e mais a sua casa, eles foram batizados por Paulo. Então, ela assume um compromisso de fé através do batismo. Nós sabemos que o batismo é um compromisso, é uma expressão viva, uma expressão pública de um compromisso.
E não só ela, mas aí toda a sua casa, eles são batizados. Para demonstrar para a gente que aquela mensagem realmente, ela transbordou do coração de Lídia e alcançou outras pessoas. Outras pessoas. Então, o Senhor olha para a gente hoje e espera que a gente transborde, que a gente abra o nosso coração, que a gente transborde amor a Deus. E ao transbordar esse amor, que esse amor alcance a nossa família, que a gente impacte a nossa família. A família de Lídia foi impactada pelo evangelho que ela recebeu. Você pode impactar a sua família pelo evangelho que você recebeu. A gente pode impactar aqueles que estão perto da gente com ações, com exemplo, versículos bíblicos escritos, com recadinho, com delicadeza. Há várias maneiras da gente expressar o amor e o serviço a Deus. Então, famílias em missão exercitam o serviço. Mas para exercitar o serviço, a gente precisa sentir. A gente precisa estar disposto a ouvir. A gente precisa estar disposto a aprender e ser transformado. A gente precisa aprender e ser transformado. É duro mudar. É duro muitas vezes abrir mão de um ponto de vista. É duro muitas vezes dar o braço a torcer, pedir perdão, reconhecer que está errado, mas faz parte da transformação que Deus, Ele implica, Ele leva às nossas vidas. Então vem a ação do Senhor, do Espírito Santo de Deus sobre nós, e essa ação gloriosa, essa ação poderosa, ela vem na gente, ela chega na nossa casa, ela chega nos nossos filhos, ela chega naqueles que estão perto da gente. E isso vai nos mobilizando para o trabalho, para o serviço, para atender às pessoas. E aí vem a parte final do versículo 15, que trata de um convite. Tendo sido batizada, como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Recebe a mensagem, assume um compromisso público com Deus e agora abre a sua casa para receber os discípulos, receber a igreja, receber os pastores, receber aqueles que estavam levando a palavra. Receber alguém em casa é serviço. Receber alguém em casa é dar café da manhã, almoço e janta. É lavar a roupa de cama. É lavar a cozinha. É pensar, é comprar, é despender. E essa mulher foi fundamental por receber esses servos de Deus. No final do capítulo 16, depois de Paulo e Silas pregarem, e uma escrava adivinha ser repreendida, eles sofreram, eles apanharam. E depois que eles saíram da prisão, eles foram para onde? Diz o versículo 40 do capítulo 16, depois de sair da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. No versículo 31 do capítulo 16, nós vemos um outro episódio em que eles pregam a palavra e são presos, e também a família do carcereiro, ela é evangelizada e todos eles são batizados, como nos diz no versículo 31. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados.
A palavra de Deus sendo pregada, o evangelho vindo e sendo levado não só a pessoa, mas aqueles que estão perto dele, sendo levados para a sua casa, levados para a sua família. No primeiro capítulo de Filipenses, nós vemos o resultado disso. Na verdade, a casa de Lídia acabou sendo ali o nascedouro da igreja. A igreja nasce na casa dela, a igreja de Filipos. A mesma igreja que Paulo escreve, a igreja, a carta aos Filipenses. É a carta de Paulo, a igreja que nasceu ali, na casa dela. Então, com certeza, por muitos anos, aquela casa foi um lugar de refúgio, foi um lugar de lavar as feridas. Paulo, seus companheiros passaram lá. Ali, certamente, muita palavra foi ministrada na mesa do jantar, talvez na sala. Muita palavra de Deus foi anunciada. Serviço sendo praticado. Paulo pregando, alguém servindo um lanche, alguém arrumando a cama, alguém deixando o seu quarto para que o apóstolo pudesse dormir. Enfim, a casa de Lídia envolvida com a missão, a casa de Lídia envolvida com a pregação do evangelho. A nossa casa é o lugar talvez mais privado nosso, o lugar onde a gente tem os nossos objetos que a gente cuida, às vezes coleciona. Ali está a nossa intimidade. A nossa casa está a nossa intimidade, e ela abriu a casa dela, abriu a sua intimidade ali, a sua casa com os seus, para receber, para ser bênção à igreja. E nós recebemos esse evangelho para nós também abrirmos mão da nossa comodidade, não falando propriamente só da nossa casa, mas abrindo mão da nossa comodidade, para a gente sair do lugar comum. Hoje a gente tem muitas atividades, hoje a gente faz muita coisa, hoje a gente lê muito, a gente vê muito, rola muito aí as redes sociais, a gente é impactado por muitas informações. Às vezes estamos cansados, e o que a palavra nos diz nesta noite, que esse tema nos diz, que nós, cristãos, devemos impactar as pessoas através do nosso serviço. Então, sim, a gente deve abrir mão da nossa intimidade, abrir mão do nosso comodismo, do nosso conforto, para atender a causa do evangelho. Foi o que Lídia fez com a sua casa. Abriu aquela casa durante meses ou anos, tinha ali cultos regulares. Chegava no domingo, à noite como esse, ou no sábado de manhã, lá tinha que arrumar, a casa tinha que estar arrumadinha para receber os irmãos. Os irmãos virem receber a palavra. A casa de Lídia nasceu ali a igreja. O que nós podemos fazer para as pessoas, para o mundo, para nós termos um mundo melhor? O que você pode fazer? O que eu posso fazer para o reino de Deus no nosso tempo, na nossa geração? O que nós podemos abrir mão? Qual conforto que eu posso abrir mão para exercitar um serviço que vai atender o meu próximo? A palavra de Deus, ela é rica em falar da hospitalidade. Nós estamos falando da hospitalidade, mas é claro que não devemos nos ater só à hospitalidade. Mas a palavra de Deus nos diz, em Hebreus 13, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Olha que interessante. Romanos 12, 13 diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Saiam do seu conforto para atender a causa do Mestre. E por fim, Jesus diz em Mateus 25, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Então, o reino de Deus
é um reino em que implica trabalho. Implica o exercício de atividades para dar o que comer, para dar água àquele que tem sede, para dar acolhimento, para acolher, para abraçar, para demonstrar carinho, para ser pai, para ser mãe, para aqueles que estão na escuridão do pecado, estão abandonados, estão sem esperança. Nós, como igreja, nós como cristãos salvos, nós podemos acolher as pessoas. A gente recebe a mensagem de Cristo transforma o nosso coração para que a gente possa acolher, para que a gente possa abraçar as pessoas que chegam perto da gente. Nos diz em Filipenses capítulo 1. Olha o resultado do trabalho que começou na casa de Lídia. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Olha só, com os bispos e diáconos. Aquela igreja cresceu, ela tinha presbíteros, ela tinha diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala palavras muito bonitas quanto à igreja que nasceu ali. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. As palavras de um pastor a uma igreja, palavras lindas, enaltecendo o amor, o cuidado que aquela igreja teve com o ministério de Paulo. Que as boas obras, que os frutos de justiça, que Deus nos use, que o nosso coração seja como uma árvore frutífera, cheia de frutos. Que a gente cultive a graça e o amor de Deus, que o amor sempre esteja presente nas nossas famílias. Que a gente cultive o amor nas nossas famílias. Que a gente pratique a hospitalidade, que o nosso lar seja um lar de refúgio para os nossos filhos, para os nossos parentes. Que da nossa boca saiam palavras de ânimo, de coragem para aqueles que estão intranquilos, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desanimados. Que realmente nós, como família, possamos exercitar o serviço do Mestre. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Na sequência, o grupo de louvor estará louvando e você poderá vir à frente e receber oração por imposição das mãos. Pai, a Ti a honra e a glória, Senhor. Famílias em missão exercitam o serviço, Senhor. Nós vimos. Nós olhamos um pouquinho da vida de Lídia, Senhor, nessa noite. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Que as palavras de Cristo Jesus venham ao nosso coração nesta noite, Senhor. Aquele que está triste, aquele que está aflito, aquele que talvez esteja como a terra seca, sem receber ou sem perceber a Tua graça salvadora, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a Tua graça poderosa, a ação do Teu Espírito venha sobre nossas vidas e as vidas dos nossos, aqueles que estão com a gente, Senhor, aqueles que fazem parte da nossa família. Que a graça de Jesus venha sobre o nosso coração e que seja, Senhor, extensiva a todos aqueles que estejam perto. Senhor, que a gente se sinta abraçado por Ti essa noite, Senhor, para que a gente possa abraçar aqueles que estiverem perto da gente.
Senhor, que o nosso coração venha, Senhor, inundar do teu amor, para a gente, Senhor, expressar amor àqueles que estão perto da gente. Que a nossa família, Senhor, seja um lugar de delícias. Senhor, que o nosso lar seja um lugar de refúgio, que os nossos filhos tenham vontade de ir para os nossos lares, Senhor. Tenham vontade de compartilhar as suas histórias, as suas lutas, as suas vidas conosco, Senhor. E outras pessoas também, Senhor, que nós sejamos abertos para anunciar as tuas grandezas, para trabalhar, Senhor, para exercitar, meu Deus, para compartilhar esse amor glorioso, esse amor insondável, esse amor que nos constrange, Senhor, a todos aqueles que estiverem perto da gente, Senhor. Senhor, a Ti nós oramos, Te louvando para tudo sempre, em o nome de Jesus. Amém.